Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A transmissão dessa missa é cortesia de Ronei Martins de Oliveira e família. Intenções da Santa Missa. 7º dia, Anésio Alves Coutinho, Paulo Nunes de Faria. Falecidos, família Pereira e Alves, Antônia Rosa França, José Caetano da Silva, Sebastião Caetano da Silva, Jesus Luiz França, Gabriela Cavanha Nobre, Pedro Nobre, Lázaro Rodrigues Avelar, Alcedina Ribeiro do Couto, Alcides Lemes da Silva, Alfeu José Rafael, Dulce da Silva Rafael, Elmo Ferreira Filho, Fabiano Félix Ribeiro Andrade, Hendrick Christopher de Jesus Custódio, Yolanda Fonseca e Rodrigues, José Eustáquio dos Santos, José Faustino da Silva, Laender Viana Ferreira, Lázara Coutinho dos Santos, Margarida Luiza Ferreira, Maria das Graças, Maicon Brian Ferreira Rodrigues, Nunes de Queiroz, Sebastião Rodrigues Correia, Solira Ferreira Batista, todos os falecidos, Vitória Maria de Jesus. Em ação de graças, pelos 29 anos de matrimônio de Teodora e Ronaldo, pelos 48 anos de matrimônio de Edson e Antonieta, pelos 37 anos de matrimônio de Carlos e Maristela, por todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica, Adriana Aparecida da Silva e família, Alcina da Silva Rafael, Ana Carolina Ferreira e família, Daiane da Silva Rafael de Oliveira, Felipe Silva Rafael, Henrique da Silva Rafael, Júlia Campos Rafael, Mara Rúbia Alves Coutinho Ferreira, Maria da Glória Coutinho e família, Nossa Senhora Mãe de Cristo, pelos benfeitores da paróquia Santa Mônica, por Isabela Velar, Santa Costinho, Marta Raposo, pedidos especiais. Daiane Mara Ferreira, Elma Souza de Oliveira, Júlia Souza de Oliveira, Paulo César de Oliveira, pelo fim da pandemia, pelo nosso clero, pelos profissionais da saúde, por todos os enfermos, pela saúde de Arlindo Carvalho Guedes, Maria Neide da Silva, Mônica Alves Costa Ribeiro e família, Ronei Marcos Ferreira, saúde de Ana Maria França, Ronaldo Rodrigues de Carvalho, Neide Dias Rodrigues, saúde e restabelecimento de Maria Nazaré Gomes, Jonismar Barcelos, José Garcia, Maria José de Oliveira, aniversário de Maria da Conceição, aniversário de Mariana Santos Oliveira, aniversário de Luciene Cássia. Por falecidos, Lázaro Paulo, Jorgelina e Antônia. Celebramos com alegria a solenidade de São Pedro e São Paulo. Em campos diferentes, ambos semearam o mesmo evangelho, combatendo o bom combate da fé, unidos pelo martírio. Hoje nos convidam a nos juntarmos a eles no testemunho de Cristo, o Filho de Deus vivo. Neste dia também dedicado ao Papa, rezemos por ele, que é o Bispo de Roma. De pé e com muita alegria, vamos receber o corpo celebrativo. Cantemos. Memória pascal do Cordeiro.
Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme na igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Podemos nos assentar um pouquinho, para que possamos entender um pouquinho, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, a vida desses dois santos. São Pedro era pescador e foi o primeiro discípulo escolhido por Jesus. Ele tinha uma grande fé e deixou tudo para seguir Jesus e realizou muitos milagres. Antes, seu nome era Simão, mas Jesus lhe deu o nome de Pedro, pois sabia que Pedro seria a pedra que fundaria a nossa igreja. Sendo assim, Pedro foi o nosso primeiro Papa. Ele é representado com uma chave na mão, simbolizando que ele é o guardião da fé da nossa igreja, com toda a autoridade que Jesus lhe deu, e essa missão é confiada até hoje aos papas. São Paulo, antes se chamava Saulo, e ele era um perseguidor dos cristãos, um soldado romano que possuía uma espada. Mas um dia ele viu uma luz no céu, se ajoelhou e ouviu a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou espantado e respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz então lhe respondeu: Sou eu, Jesus, a quem persegues. Depois disso, ele se converteu e recebeu o nome de Paulo e se tornou um grande missionário que procurava levar a nossa fé cristã para todos os povos do mundo. Ele foi um grande escritor da Bíblia, escrevendo o Atos dos Apóstolos. Vamos ficar de pé? Meus caros irmãos, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos celebrar a festa da igreja, daquele que está no meio de nós, representando Cristo Jesus. Ele que assim quis: Tu és Pedro, e sobre a tua palavra, sobre o teu nome, na tua vivência, eu fundarei a minha igreja. Então não é Pedro que fundou a igreja, mas o Cristo que em Pedro construiu toda essa caminhada.
Aqui no enfeite do altar tem 2 colunas ligadas ao altar, simbolizando Pedro e Paulo, que são 2 colunas na igreja, sustentam a construção toda. Então vamos pedir a Deus que, à luz e sob os ensinamentos de Pedro e de Paulo, também nós saibamos ser igreja, amar o Cristo como eles amaram, colocar a nossa vida a serviço. Vamos iniciar a nossa celebração de hoje com toda a fé, com toda a esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai e Senhor, o amor de Jesus Cristo, que é nosso Salvador e nosso irmão, e a graça do Espírito Santo, que nos fortalece e santifica, estejam sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, todos nós temos pecados. Por isso que Jesus pede, não julgueis os outros. Eu, sendo pecador, não tenho direito de julgar o meu irmão. Então Jesus diz, saibam-se perdoar. Perdoai-vos como Deus nos perdoa. Então, confiantes, vamos pedir a Deus que tenha paciência com todos nós, que nos perdoe nas nossas faltas, falta de misericórdia, falta de apoio, falta de palavra, as faltas de tudo quanto é necessidade na nossa vida. Vamos pedir também piedade de todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas omissões. E Deus Todo-Poderoso, Ele que é nosso Pai e Senhor, Ele que nos ama, dê a todos nós hoje o perdão de nossos pecados, para que possamos participar desta celebração com toda alegria, com toda a fé, e a sua bênção, o seu perdão desça sobre nós e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas.
suplicam. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e aos homens a sua paz. Glória a Deus nas alturas e aos homens a sua paz. Oremos. Nós vamos rezar a oração no folheto, Número 5. todos juntos. Ó Deus, Que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vai nos falar, com toda alegria vamos ouvir a sua palavra. A perseguição sempre fez parte da caminhada da Igreja, por seu testemunho de Cristo. Acolhamos na oração e na fé, tal como os apóstolos, a força de Deus que nos vem por meio de sua palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Põe o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava."
Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e aplaudiu, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações.
e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. E Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, é Jesus quem vai falar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, é Jesus quem vai falar. Aclamemos com alegria a palavra de Deus. Ela é vida, ela é luz, ela é força e poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, é Jesus quem vai falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, hoje é um dia de festa, uma festa especial, onde nós agradecemos ao Cristo por ter se tornado presente no meio de nós e Ele mesmo ter escolhido como governar, como caminhar com a igreja. E na igreja nós sabemos o conceito de governar não é o mesmo conceito que nós temos no mundo. Aquele que governa a igreja, Jesus diz, seja o menor de todos. Isto é, não seja aquele que se glorie, mas aquele que se coloca a serviço. Então, na igreja, o poder é um serviço de humildade que se presta
aos fiéis. É o lugar onde Deus se manifesta quando, lavando os pés dos discípulos, Ele disse a eles: eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavo os pés de vocês para que façam sempre o mesmo. Isto é, eu estou a serviço. E o Cristo quer que todos nós estejamos a serviço uns dos outros, pois esta é a forma mais humilde, mais bonita de se viver. E Jesus vai dizer: eu vim não para ser servido, mas para servir. E como Cristo nos serviu? Perdoou-nos com seu amor, enviou-nos o Espírito Santo, deu a sua vida por nós, deu-nos a sua palavra, morou no meio dos discípulos, se tornou aquele pastor que guia o seu povo. É o homem da misericórdia, o homem do perdão, o homem que não joga pedradas em ninguém. É o homem que nos levanta quando caímos. O Cristo é aquele que nos dá esperança, e aquele que é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Dar a vida enquanto nós éramos ainda escravos do pecado, e Ele nos libertou. Nos diz a palavra de Deus que dificilmente alguém daria a vida por um amigo, mas Jesus deu a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Isto é um gesto muito profundo de caminhar. E depois de 3 anos, mais ou menos, que Jesus preparou os discípulos, os preparou de uma forma tal que eles fossem testemunhas oculares daquilo que Jesus fez. Eles viram Jesus multiplicar e transformar os pães. Eles viram Jesus perdoar. Eles viram Jesus ressuscitar. Eles viram Jesus curando os leprosos, abrindo os olhos aos cegos, falando com todos aqueles que eram angustiados, amigo das crianças, amigo dos pobres. O Cristo foi algo extraordinário que os apóstolos viram. Aprenderam com as parábolas, a parábola do filho pródigo, a parábola do pastor que vai atrás da ovelha perdida, tantas outras parábolas que Jesus nos mostra para ensinar os apóstolos. E quando chegou o fim, o Cristo pergunta a Pedro e aos 12: o que o povo fala de mim? Para o povo, quem que eu sou? Jesus já sabia o que o povo pensava dele, mas ele quer que agora os apóstolos digam para ele o que eles pensam dele. Todos se calaram, menos Pedro. Pedro se levantou e disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio nos salvar. A afirmação de Pedro foi tão forte que Jesus vai entregar a Pedro o poder de governar a igreja. É o próprio Cristo que funda a sua igreja. Quem vai sustentar a igreja na caminhada é o testemunho dos apóstolos. A vida deles, deram a vida por Jesus. Não só falaram do Cristo, mas morreram por causa do Cristo. Presos, condenados, açoitados, humilhados, nos diz a palavra de Deus, felizes por sofrerem por causa de Jesus. São duas figuras lindas, tanto Pedro quanto Paulo. Pedro, o primeiro apóstolo, Paulo, o último. Pedro foi dos primeiros a ser chamado: vem e segue-me. Paulo foi o último a ser chamado: por que me persegues? E Paulo reconhece que aquele que o chamava era o próprio Jesus, aquele a quem ele perseguiu.
E quando a gente pensa nos 12, gostaria que vocês refletissem comigo. Se Jesus sonhava com uma igreja perfeita e santa, por que não mandou dos céus os apóstolos, já prontinho, todos santos, bonzinhos e tranquilos? O Cristo escolheu no meio do povo, e entre o povo, entre pecadores, trabalhadores, pessoas simples, todos eles com seus defeitos, para nos mostrar que a igreja caminha não é porque nós somos santos, mas porque Ele é santo. E nós seguimos o Cristo com as nossas dificuldades, com as nossas quedas, levanta e cai, mas nós seguimos Jesus. Então nós vamos ver Pedro negando o Cristo, ele que era o escolhido de Cristo, nega, nem o conheço, porque mostra a fragilidade dele. E o Cristo perdoa, porque ele era o homem que reconhecia os seus pecados. Judas o condenou, o vendeu por dinheiro, era um dos escolhidos, que Jesus também amava. Outros pensam no poder. Quando estiveres nos céus, faça com que eu me sente à direita e o meu irmão à esquerda. Isto é, dá-nos já um cargo nos céus, preocupado muito mais com cargos do que realmente com o serviço. E assim por diante. Cada apóstolo tem as suas fragilidades humanas. Então, em primeiro lugar, peço isso. Não pensem que o Papa, os bispos, os sacerdotes, aqueles que foram escolhidos para servir a igreja, são santos. Não somos santos. Estamos num processo de caminhada com Jesus. Ele que nos santifica, é Ele que nos dá essa certeza do seu amor por nós. Então a igreja também, como pessoas particularmente, não como igreja toda, mas como pessoas, nós somos sujeitos a errar. O Papa também se confessa, eu também me confesso, o bispo também se confessa, o diácono também se confessa. Por quê? Reconhecemos que fomos tirados do meio do povo, temos os pecados que a comunidade tem, mas oferecemos sacrifícios pelos nossos pecados e pelos pecados da comunidade. Esse aí que é o bonito da fé, da esperança. Então hoje Jesus, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no Evangelho de hoje, Jesus diz a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, fundamental na nossa fé, quem fundou a igreja foi o Cristo. O próprio Deus que funda a sua igreja. Por isso, a força que a igreja tem no mundo inteiro, não pelos seus discípulos, mas pelo Cristo que funda a sua igreja no testemunho deles. E ainda nos diz, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Escrevam isso bem escrito. Se alguém estiver preocupado, a igreja vai acabar, o demônio está cá fazendo, podem ficar tranquilos. Sentar e esperar sentados, porque a igreja não pode acabar, porque Cristo é a igreja. E nós somos a igreja com Cristo. Um ou outro pode sair
desse vínculo com a igreja, mas nunca deixa de ser filho de Deus, nem nosso irmão. Mesmo nos largando, ele continua sendo irmão. E a igreja é governada pelo Cristo, Deus, e pelo Pedro, que é aquele em quem Jesus coloca o seu testemunho. Então, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Poderemos passar por tempestades, poderemos passar por momentos difíceis, a igreja poderá passar por momentos de angústia, de sofrimento, de perseguição, como no mundo de hoje está passando. Quantos que querem eliminar a igreja porque ela toca fundo no coração. Ela diz a verdade que dói. E quantas vezes até os próprios cristãos falam mal da própria igreja, porque a igreja muitas vezes tem que assumir uma posição de fé, não pode se acomodar àquilo que é mal. Nós não podemos aceitar um mundo onde milhões de pessoas passam fome. É impossível alguém dizer isso está certo. E quando a igreja fala sobre problema fome, ela não está fazendo política, ela está anunciando o Evangelho. Quando nós proclamamos a vida, quando a igreja fala sobre o racismo, quando a igreja fala sobre tantos assuntos, não é por poder que ela fala isso, mas fala porque a missão da igreja é defender a vida, a missão da igreja é defender o rebanho. Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, é defender aqueles que nada têm, ir ao encontro dos doentes, dos leprosos, daqueles que hoje nos preocupam, lutar contra as guerras. A igreja não pode, de forma alguma, promover a guerra. O que nós queremos é a paz. A igreja é portadora da paz, portadora da misericórdia. Nós temos que seguir isso. Por isso eu dizia nesses dias, eu fico tão triste quando eu vejo pessoas, em lugar de dialogar como adultos, como cristãos sérios, como pessoas que pensam e que querem o bem, por causa de visões políticas, se agridem. Nós perdemos o caminho da amizade, da misericórdia, do diálogo. Impomos as nossas ideias, perdemos amigos, nos colocamos uns contra os outros, somos capazes até de absurdos, quando Jesus nos diz ao contrário: amai-vos uns dos outros. Denunciar isso não é ser contra este ou aquele, mas ser a favor do Evangelho. Isso que eu peço a todos. Não vamos defender este ou aquele candidato, devemos defender a palavra de Deus que vai estar na vida deles. Eles têm que ser santos, porque Deus é santo. Então os apóstolos, mesmo sendo pessoas frágeis, eles são aqueles que receberam de Deus esse poder de servir, de governar servindo. E ainda Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca terá poder sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Esta aqui é forte demais. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isto é, a igreja tem um poder extraordinário, não por si, mas porque o Cristo assim o quis. E um dos poderes extraordinários é esse, poder perdoar. Gente, não existe coisa mais linda. Eu posso dizer, testemunho meu, eu sinto uma alegria tão grande quando eu posso dizer a alguém: eu te perdoo
de todos os teus pecados. E tem hora que eu penso, quem sou eu para perdoar? Embora sendo indigno, Deus me deu esse dom, não para mim, eu não posso perdoar a mim mesmo, mas eu tenho um presente que Deus me deu. Podem estar as minhas mãos às vezes sujas, mas o presente que eu tenho tem o seu valor, é a misericórdia, é o perdão. É tão perto de nós, tão humano, quando nós pedimos desculpas um ao outro. Quando angustiados nós procuramos sacerdote e derrubamos nele a nossa angústia, e ele com todo o amor e carinho nos diz: eu te perdoo de todo o pecado, vai e não tornes a pecar. É a palavra mais sublime, quando no altar o sacerdote diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai e comei todos vós. Que lindo quando ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que lindo quando diz: Deus não separe o que Deus uniu, e une os irmãos na vida. E quantos, na hora da morte, na dor, no sofrimento, lá está o sacerdote para dizer: eu te perdoo de todo o pecado e peço a Deus que te cure de toda enfermidade. É lindo isso. Isso é igreja. A presença de vocês, o carinho de vocês, o amor pelo Papa que nós precisamos ter, um amor espetacular para ele, que é aquele que representa Jesus no meio de nós. Isso não tem nada que meça, mas é um amor que se doa para sempre. Então vamos pedir a Deus hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, que junto com eles sejamos testemunhas do Evangelho e seguir realmente o que o Cristo nos pede. Realizar o que o Cristo colocou em nossas mãos. Levem a paz ao mundo inteiro, perdoem sempre, perdoem-se uns aos outros e fazei sempre isto em nome de mim. E vamos reafirmar a nossa fé, rezando todos com alegria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, por intermédio de Pedro e Paulo, mártires e colunas da fé, roguemos a Cristo Jesus, dizendo: favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, vós rezastes por Pedro, para que não fraquejasse na fé. Confirmai vossa Igreja, para que seja sempre fiel ao Evangelho. Nós vos rogamos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós conduzistes Pedro ao primado da Igreja, acolher benigno as intenções do Papa Francisco e fortalecei no amor dos ministros do vosso povo. Nós vos rogamos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós chamastes Pedro e Paulo à missão de evangelizar. Continuai a chamar pessoas generosas e misericordiosas para o serviço do vosso reino. Nós vos rogamos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós libertastes os apóstolos da prisão,
Protegei continuamente vossos seguidores e ajudai os oprimidos e os doentes a se libertarem de seus males. Nós vos rogamos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós prometestes a vida eterna aos nossos fiéis, acolher no vosso reino de amor e de paz os falecidos de nossas famílias. Nós vos rogamos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Rezemos também por toda a Igreja espalhada pelo mundo inteiro, para que tenha coragem e a fé diante das perseguições, das dificuldades que encontra, por causa das nossas traições e de tantos outros motivos, que ela seja sempre amparada pelo Cristo e as portas do inferno não tenham poder sobre ela, roguemos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Rezemos também por todos aqueles que representam os apóstolos, os nossos bispos, eles que assumiram esse compromisso de fé, apesar das suas fragilidades, que encontrem no Cristo força, coragem e esperança, roguemos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Rezemos todos. Guardai, Senhor Jesus, o povo que vos busca. Dai-lhe por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, coragem e fidelidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Assentados, ofereçamos os nossos dons, cantando. Quando a gente recebe um presente,
Oremos agora, irmãos e irmãs. Oremos com toda a nossa fé, nossa esperança. Oremos como uma igreja que ama, que assume o que o Cristo pede. Uma igreja que celebra e que é testemunha da fé. E que esta celebração de hoje seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro a proclamar a fé. Fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, vós sois fonte de toda santidade. Santificai, pois, a todos nós, santificai as nossas famílias e santificai, ó Pai, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e hoje vos agradecemos, porque a vossa misericórdia nos tornou dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, ó Pai, que participando hoje do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo numa só igreja, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos também, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que esta igreja, fundada pelo vosso amor, cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Francisco, com todos os sacerdotes e diáconos, ministros, catequistas e todos aqueles que servem o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial, Anésio Alves Coutinho e Paulo Nunes de Faria, que há 7 dias partiram para junto de vós. Também lembrai-vos de todos os demais falecidos que nós amamos e a muitos nem conhecemos, mas que nós os confiamos a vós. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar um dia da vida eterna com a Virgem Maria, vossa Mãe nossa, com São José, com os santos apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João, com Santa Mônica e Santo Agostinho, Santo Antônio, São João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a próxima vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes, muito felizes somos nós que hoje, convidados todos nós estamos para participarmos deste banquete do Cristo, homenageando São Pedro e São Paulo. Unidos estamos na fé, é o Cristo que nos fala, é Ele que nos perdoa, é Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, nos ouve. Mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Vamos pedir a Maria,
ela que é sacrário do Cristo, ela que nos trouxe o Cristo Jesus no meio de nós, ela que nos congrega para sermos a igreja do seu Filho, ela que nos pede, façam tudo o que Ele vos pedir. Então vamos ser fiéis à igreja, vamos ouvir sempre a voz do Papa, a voz dos nossos pastores, vamos caminhar juntos, mesmo sabendo que nem sempre isso é fácil, mas a fé é capaz de superar, é capaz de transformar aquilo que nos parece difícil em algo santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós celebramos os 48 anos de casamento de Edson e Antonieta, os 37 de casamento de Carlos e Maristela. Celebramos também 29 anos de matrimônio de Teodora e Ronaldo. E todos aqueles que hoje agradecem a Deus, nós pedimos que Deus os abençoe e os guarde para que continuem sendo sinal do Cristo, sinal dessa presença amorosa de Deus. Queria agradecer o coral hoje, todos nós vimos, queria ter que dessemos uma salva de palmas às crianças. As crianças são um terreno mais fértil. Quando se encontra alguém que os assume e os quer bem, saem coisas lindas do meio deles. Então vamos saber sempre valorizar as crianças, aqueles que cuidam delas, e saibamos dar a elas um caminhar seguro na fé e na esperança. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelos apóstolos Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, Pedro, e o outro pela espada, Paulo. Amém. E a bênção de Deus, nosso Pai, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre todos e permaneça para sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, um santo domingo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.